Olá, vamos falar um pouquinho de livros, de um excelente livro sobre um tema capital. Estou falando de Amazônia Indígena, de Márcio Souza. Márcio Souza é um grande escritor de romances, dramaturgo e um homem da Amazônia, nascido em Manaus, onde vive. Tenho a honra de conhecer Márcio Souza, ter sido convidado por ele para um evento em Manaus, creio que no ano passado. E a leitura desse livro sempre me faz pensar na complexidade do tema Amazônia. É um livro que enfrenta temas importantes e procura desmontar mitos, preconceitos, idealizações e simplificações. Seria possível citar este livro de cabo a rabo, de fio a pavio. Basta pensar no que ele propõe como cardápio. A Amazônia antes dos europeus, os grupos de caçadores, de coletores e a transição para a agricultura. A Amazônia não era um vazio demográfico, eis um ponto importante. O passado na memória dos mitos, o legado econômico do passado, os sopros da criação, o processo colonial, que altera todo o modo de vida. Encontros brutais, o impacto colonial na Amazônia, a tragédia amazônica, uma Índia contra o Império Português, as Amazonas guerreiras, Tupinambá e portugueses em Belém do Pará, o Forte de São José da Barra do Rio Negro e a Guerra dos 30 Anos, os Mura, os Manau, outras rebeliões na Amazônia, a visitação do Santo Ofício no Pará e o terrorismo cultural contra as práticas medicinais indígenas, o choque cultural não cessará jamais. Navegando em águas fabulosas, as ilhas do Jurupari, incas viajantes e o cacique Buopé, nas brumas da história, o reino dos Tuxaua a Juricaba, agonia e resistência, o grande corredor civilizatório, geografia e fantasia, miragem. O capítulo final, a integração forçada e extermínio, a institucionalização do genocídio, sustentabilidade, ciência ou slogan publicitário, quem destrói o mundo. Este item, sustentabilidade, ciência ou slogan publicitário, é muito relevante. Será que dá realmente para fazer crescimento sustentável? Ou tudo isso é uma capa para encobrir a destruição da Amazônia? O Márcio Souza é pesquisador, é um homem muito culto e muito comprometido com as questões mais importantes do nosso tempo. Tem um parágrafo dele no item, no capítulo O Passado na Memória dos Mitos, que eu acho importante para dar o tom daquilo que ele discute no seu livro. Diz assim: durante quase todo o século XX, os estudiosos consideraram a Amazônia a última fronteira para o estudo da história, porque ali aparentemente ainda era impossível encontrar exemplos de povos sem história, já que as condições e desafios da selva tropical pareciam ter impedido a elaboração de culturas acima do sistema tribal. A região amazônica seria, então, um espaço culturalmente marginal, especialmente quando a região era superficialmente comparada com a América Central e o Peru. Esse caráter marginal da Amazônia não parecia menos verdadeiro nas diversas histórias nacionais dos países que a compõem, já que a região sempre aparecia num eterno e recorrente estado de descoberta e primeiro contato. Exemplo dessa situação anômala
São muitos, como os 3 volumes de Intérpretes do Brasil, comissionados pelo Ministério da Cultura do Brasil para celebrar o 5º centenário do descobrimento, em que não há uma única linha sobre a Amazônia. O que me chama a atenção? O mito de culturas sem história. A ideia de que nesse lugar e nessas culturas se poderia encontrar o estado, entre aspas, primitivo original, sem história. Como se as pessoas desse mundo não produzissem símbolos, narrativas, nem fossem, de uma maneira ou de outra, capazes de transmiti-los. Um retorno, paradoxalmente, ao mesmo tempo, aquilo que alguns chamam de a Idade de Ouro primitiva, antes da poluição pela cultura, e de outra parte, pejorativamente, a um estado primitivo pré, entre aspas novamente, civilização. Tudo isso povoa imaginários e, é claro, dá munição para os mais diversos projetos, desde os projetos de conversão, missionários, que se põem como necessidade ir aos confins da Amazônia para salvar almas, até, é claro, os projetos de ocupação do território para exploração econômica, daqueles que consideram um desperdício deixar tanta terra para tão poucos. Entender a Amazônia, para quem não vive nela e para quem não se ocupa cotidianamente de pensar os dilemas da Amazônia, é tarefa complexa, grandiosa. E é por isso que é necessário mergulhar em obras como esta. É claro que eu não vou resumir tudo aqui com tanta competência assim, nem quero. Eu quero apenas destacar alguns aspectos que me parecem fundamentais. Então, vou dar um longo salto, porque a expectativa é de que o livro seja lido nos seus detalhes, na sua explanação, na sua sustentação. Márcio não brinca em serviço. Ele discorre e sustenta, argumenta, demonstra. É um trabalho bem acabado. No item Sustentabilidade, Ciência ou Slogan Publicitário, ele nos diz o seguinte: é muito comum hoje se falar no conceito de desenvolvimento sustentável. Até mesmo a linguagem da publicidade utiliza o termo para vender seus produtos. Esvaziado de seu significado mais profundo, o termo rapidamente se transformou num jargão que parece tudo explicar. Para os formuladores do conceito, a questão da sustentabilidade é crucial para a sobrevivência da Amazônia, já que com o caminho que o processo de ocupação econômica está seguindo, nada restará da selva como hoje a conhecemos. No caso da Amazônia, que é um ecossistema muito volátil, embora guarde a maior diversidade de espécies vivas que o planeta já teve em qualquer era, o avanço das frentes destrutivas tem configurado uma catástrofe, queimando e passando a motosserra em espécimes que jamais chegaremos a conhecer. E nós temos acompanhado o avanço das queimadas, o avanço da ocupação e tomada das terras indígenas, todas as empreitadas para continuar destruindo a selva. Os projetos em curso no momento atual no Brasil não são alvissareiros.
eles nem se preocupam, em alguns momentos, em falar em desenvolvimento sustentável. Eles querem simplesmente a exploração mineral e vegetal da floresta sem se preocupar com as consequências. O Márcio Souza, ao contrário, ele nos mostra o quanto essas consequências podem ser brutais. A primeira regra da sustentabilidade, seja no seu aspecto econômico, social ou ecológico, é a que diz que o meio ambiente deve se manter através dos tempos com as mesmas características fundamentais. Diz Márcio Souza. É possível? Pergunto eu. Ele continua. Este parece ter sido o caso da relação estabelecida pelos povos indígenas com a Amazônia, mantendo o equilíbrio por meio das práticas de sistemas tradicionais que se desenvolveram em milênios de seleção natural. Infelizmente, não há dados para se julgar o quanto a natureza mudou com a intervenção indígena, mas é possível inferir que o bioma se ajustou sem traumas ao manejo das sociedades tribais. É certo que a natureza tem sua dinâmica própria e se transforma mesmo sem intervenção humana, mas no caso da Amazônia, nos dias de hoje, há poucos lugares que não foram desequilibrados pela pressão das frentes econômicas, exercendo transformações brutais na região, o que leva à segunda regra que anuncia uma taxa de uso dos recursos naturais renováveis abaixo de sua taxa de renovação. É estudo. Uma coisa é o manejo da natureza pelos indígenas, um manejo que não destrói o meio ambiente, mas se adapta a ele, e outro, o manejo que nós fazemos. O filósofo Heidegger já falava das intervenções da técnica sobre a natureza. Uma coisa é o moinho de vento, que se alimenta da circulação de ar, dos ventos. E outra, por exemplo, é a mineração, que provoca as entranhas da terra. Daí a pergunta: quem são os mais sábios? Os ditos, entre aspas, civilizados, que não conseguem explorar a natureza, preservando a sua capacidade de renovação? Ou essas culturas indígenas, tratadas como primitivas no sentido pejorativo, que se incorporaram ao meio, se adaptaram ao meio e souberam preservá-lo? Todas essas reflexões estão no livro de Márcio Souza, que tem um aspecto histórico, tem um aspecto antropológico, tem um aspecto ecológico, e que nos leva pela mão para uma reflexão além dos clichês. Vai bem além dos clichês, mostrando impasses, desmontando mitologias e conseguindo nos conduzir para uma reflexão sobre o presente, o passado, especialmente o futuro da Amazônia. Vejamos um último aspecto deste livro para dar um pouco conta do que ele está propondo. Voltemos ao começo. O que podemos dizer de realmente novo a respeito dos índios? Mudou alguma coisa qualitativamente nos últimos anos? Ou continuamos no mesmo inexorável caminho do extermínio? Haverá alguma esperança aos chamados povos primitivos nesse instante de triunfo do modelo de globalização econômica e uniformização liofilizada da cultura? Como sempre, é um tema que levanta mais perguntas do que estabelece respostas. Estamos a caminho do extermínio? Pergunto eu. Talvez, e voltou Márcio,
Talvez seja interessante tentar compreender os povos indígenas no contexto das mudanças pelas quais a civilização ocidental passou no que diz respeito à diversidade cultural, especialmente porque estas mudanças foram provocadas pela revelação da existência de povos indígenas sob o impacto do processo colonial transformando o pensamento europeu etnocentrista. Nunca é demais frisar que os europeus se apossaram de partes do mundo em nome da ideia de que os seus valores eram superiores e de que a Europa era o centro, o umbigo do mundo. O Márcio Souza nos diz: o encontro com as outras civilizações obrigou o pensamento ocidental a uma reavaliação de suas disposições ideológicas e até mesmo a construção de um novo dispositivo psicológico, baseado na existência do outro e na observação empírica. Será que completamos esse processo de reconhecimento do outro? Ou, infelizmente, no Brasil, continuamos a praticar o velho e destruidor etnocentrismo? São as questões que continuam incrivelmente interessando. Elas já deveriam estar resolvidas, superadas, mas não estão, e os perigos do retrocesso batem à porta todos os dias. Num último pequeno parágrafo da sua introdução, Márcio Souza faz perguntas que vão ao fundo do grande problema. Leio. Como aceitar povos que não possuem propriedade privada, nem moeda, nem mercadorias para vender na era do shopping center e do cartão de crédito? Como aceitar povos que têm outra filosofia de vida, outro sistema de interpretação do mundo, outra cosmologia e sua maneira de simbolizar e de fazer história? Fica então a minha sugestão: ler com atenção, paciência e vontade de reflexão o belo livro de Márcio Souza, Amazônia Indígena.